Bem-vindo, companheiros, a mais uma aula de Linguística 4 no nosso curso de Letras da Universidade do Tocantins. E hoje é interessante porque o nosso tema da aula, e eu convido você a introduzir nosso pensamento ao que estudou Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin com propostas dentro de análises discursivas em diversas línguas, alemã, a germânica, né? A língua portuguesa, propriamente ditas, línguas que estavam relacionadas com indo-europeia, enfim, fazendo um caminhar dentro desta perspectiva. Vale lembrar que Mikhail Bakhtin, ele fez estudos, inclusive, dentro da literatura. Olha que interessante. Os estudos dentro da literatura, eles são estudos apontados como um extrato social, por mais que a literatura ela tenha diversas funções, inclusive de fazer comentários de ficção, comentários alheios à realidade, mas ele, indiretamente, ele acaba retratando a realidade a que se estimula. Então, quando nós colocamos os estudos de Mikhail Bakhtin dentro de análise do discurso, não tem outra proposta senão entender aquele contexto da época, o contexto vivenciado por ele e o contexto e o legado que ele deixou para a linguística que hoje estudamos. Muitos autores ainda concordam com ele, alguns autores já têm uma linha diferenciada, mas não é de se deixar de levar em consideração os estudos propostos por esse filósofo que entendeu que dentro da língua é possível entender um aspecto mais amplo, um aspecto discursivo, um aspecto que permeia a análise de emissor, receptor, de pessoas, de enunciados, de situações de contexto, para poder satisfazer a nosso entendimento dentro do que está sendo falado. Pois bem, nos estudos de Mikhail Bakhtin, eu queria chamar a sua atenção para da sua biografia, porque ele nasceu em Moscou, né? Só que ele teve o contato com diversas variedades linguísticas, né? Grupos étnicos e diversas classes sociais, porque a Rússia, ela hoje, né, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela hoje está muito dividida, naquela época ainda estava como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas dentro daquele imenso território que era este país, havia diversos grupos sociais, diversas classes, diversas etnias, que fizeram com que a língua ela fosse muito peculiar a cada região. Pois bem, se ele estava imerso nesse campo, ele começou a entender que as diferentes línguas elas tinham um quê de comum, que era a proposta discursiva, a proposta enunciativa e as ideias exprimidas por cada pessoa que estava a emitir o seu enunciado. Pois bem, esse companheiro aí, ele formou-se em História e Filologia e reunia-se com estudantes e apoiou a Revolução de 1917, a Revolução Russa, né, que aí tinha enfrentamentos, inclusive com Lenin, nas suas perspectivas de Estado, intervenção do Estado, não intervenção, propostas de socialismo, né, ideologicamente colocados aí. É muito interessante entender que esta vivência dele fez com que ele começasse a observar como é que se dava a questão do discurso, como é que se dava a relação entre as línguas, o que elas tinham em comum e as suas propostas emitidas por cada um. No discurso político, inclusive, a partir dos ideários da Revolução Russa. Ainda assim, na caminhada da sua existência, ele produziu 4 obras, que seria um método formal de estudos literários, e é interessante porque ele analisava a questão da literatura também sob a ótica do discurso, sob a ótica da enunciação, sob a ótica das propostas de comunicação e sob a ótica da historicidade de cada uma delas. Ainda assim, das outras obras, Discurso na Vida e Discurso na Arte, né? Freudismo, ele interpretou também as teorias de Freud, uma crítica marxista, né? E marxismo e filosofia da linguagem, a partir do discurso e ideologia já falados previamente, e aí fizeram com que o estudo linguístico ele se aprofundasse. Não sei se por vontades próprias ou não sei se por acaso das circunstâncias, Bakhtin ele começou a entender que a língua ela tinha uma interferência e era necessário entender por que é que esta língua ela existia, por que é que nós emitimos propostas, pareceres, comunicações, interações, o jogo de tensão propriamente dito entre enunciador, entre a pessoa que emite, entre a pessoa que recebe, o interlocutor, enfim.
todas essas pessoas envolvidas no discurso. Ainda assim, na sua continuidade, ele teve uma condenação provavelmente de cunho religioso, né, em 1929, só que em 1945 ele voltou para o campo do pensamento, chefiando o Departamento de Estudos Literários, né, do Instituto Pedagógico de Saransk, também na Rússia. Em 61, ele veio a se aposentar. Em 69, ele teve um tratamento de saúde e aí veio a falecer aí em 1975. Esta caminhada dele fez com que tivesse contato com diversas formas de comunicação, diversas formas de arte, porque, querendo ou não, o campo da União das Repúblicas Socialistas Soviética, ele era muito grande, tem extensão territorial mesmo, e aí fez com que ele captasse diversas aspirações, diversas formas de discurso a partir desse imenso campo territorial. Contribuições de Bakhtin na linguística colocam, inclusive, dentro da perspectiva de discurso, a apropriação de discurso, a forma com que as pessoas elas se comunicam, principalmente a ideologia impregnada dentro disso daí. Nos estudos de Bakhtin, e você é interessante acompanhar, há uma emissão de um parecer aí, por Cavalcante Filho, no seu texto base, que eu fiz questão de colocar aqui, que a linguagem ele é o elemento que estabelece a relação entre os seres humanos e propicia a experiência da intersecção ou interação entre interlocutores. Ou seja, não há discurso, veja aí pelas imagens que nós colocamos, não há discurso, né, no formato de monólogo. Ah, mas o monólogo existe. Sim, existe o monólogo, né? Mas, evidentemente, há uma proposição, inclusive, de enunciação desse monólogo. Mas não há discurso sem a interação entre as partes, né? Então, Bakhtin, ele colocou a questão da enunciação discursiva a partir da interação. Mas isso é óbvio para nós hoje. Mas naquela época, os estudos apontavam diversas vertentes, e aí Bakhtin coloca uma linha de pensamento muito importante, que é sobre essa visão dialógica, a visão de diálogo, né? Que é uma das bandeiras levantadas aí por ele. Bandeiras essas que nós colocamos aí para você também, né? Que a gente nos coloca, inclusive, como estudiosos da língua, porque é que havia um russo estudando a língua portuguesa, né? E é interessante porque ele tinha uma visão o quê? Antiformalista, ou seja, ele estava fora da forma. O que seria um antiformalista? Ele não criticava a forma, mas ele era uma pessoa que não da área acaba por estudar sobre uma terceira vertente, né? Aí nós colocamos, inclusive, aquela proposta que nós sempre comentamos aí em diversos cursos. Não há uma verdade única, não há o cientista, principalmente o cientista da língua, ele precisa abstrair um pouco da sua realidade, sair um pouco do seu campo, né, para poder ele realmente olhar, ter uma visão mais científica, mais técnica da língua. Não adianta falar que você, por exemplo, morador do Tocantins, oriundo do Maranhão, do Pará, do Piauí, de Goiás, de Minas Gerais, se você for estudar, o meu exemplo no caso, eu sou oriundo, né, de Minas Gerais, se eu for estudar a língua de Minas Gerais, eu preciso ter essa centralidade ética para não conduzir o debate em torno de necessidades, de vontades, de ideias pré-concebidas. Então, um filósofo estudando a língua trouxe importantes contribuições porque a visão não ficou presa somente a estudiosos do caso. Ainda assim, né, essa visão ampla de filosofia, ela contribui, né, para o cenário dos estudos linguísticos. E aí, nos debates de filosofia, ele embutiu esse discurso da literatura como uma forma de se alcançar a sociedade, uma forma de se caracterizar a sociedade, uma forma de exprimir vontades através da literatura. Pois bem, esta forma de trabalho, ela até hoje ela causa alguns questionamentos, né? Mas não é interessante essa linha de Bakhtin, mas pode observar que todos os textos que tratam sobre linguística, eles necessariamente permeiam alguns nomes-chave. E esses nomes-chave, muitas vezes, incluem a Mikhail Bakhtin. Então, é um autor que, ao final, nós vamos recomendar algumas leituras e eu convido você a estudar um pouco mais, quem sabe até elaborar o seu trabalho de conclusão de curso dentro das propostas de enunciação, de diálogo, a interação dialógica que Bakhtin aí já estudou desde muitos tempos atrás. Continuando a nossa visão,
nós aproveitamos ainda esta visão que Bakhtin coloca, que é o dialogismo. E eu peço para você ter um cuidado entre diálogo e dialogismo, né? O diálogo aí te remete a uma questão de um diálogo, uma interação, todo mundo concordando, né? Em minha casa houve diálogo. Os políticos chegaram a um diálogo comum. O diálogo pressupõe o quê? Uma interação positiva, uma interação que produz, uma interação que satisfaz. E já o dialogismo não necessariamente caminha só sobre essa vertente. A ideia proposta por Bakhtin de dialogismo seria de discurso entre duas pessoas, mas não necessariamente chegando a um consenso. Até porque, quando eu falo para você, estude o capítulo 2, você necessariamente recebe isso de diversas maneiras. Está havendo um diálogo? Não necessariamente. Pode ser que você não esteja apto, não esteja concordando com o texto, não esteja concordando com os materiais que colocamos. Então, há um dialogismo aí, há uma atenção. Quando até em sua residência você pede para alguém abrir ou fechar uma porta, ou ligar ou desligar um aparelho específico, isso não pressupõe que está havendo uma concordância. Há um jogo de tensões. A partir do momento que a pessoa abre a sua boca para emitir alguma fala, ela já está dotada de ideologia, dotada de discursividade, há um dialogismo entre as partes e as pessoas que estão ouvindo não necessariamente estão caminhando na sua vertente, né? Não necessariamente estão caminhando na sua vertente. Então, é interessante você perceber o discurso sobre o formato dialógico proposto por Bakhtin, que é uma raiz dos estudos dele. Ainda assim, essa tensão, a gente coloca que as pessoas, até na figura aí, né, as pessoas estão em cima até de quebra-cabeças, mas só que na conexão entre elas há a proposta dialógica, não de diálogo. Os dois estão aqui, inclusive, né, pegando na mão, mas quantas vezes nós cumprimentamos pessoas que não necessariamente gostaríamos, mas pela formalidade do evento, enfim, nós cumprimentamos, né? Então, a proposta que Bakhtin coloca sobre dialogismo da língua, ela é muito importante, porque você começa a perceber que o discurso nem sempre ele está carregado de interação positiva, de interação concordada, de interação entre as partes, que todos saem ali felizes, né? Continuando aí, os apontamentos de Bakhtin, não há uma ação sem que haja duas pessoas, ou seja, não há diálogo, né? Não há dialogismo sem que haja duas pessoas. Ou seja, quando se anuncia, já há o outro a esperar. E aí eu até fazendo uma correlação dentro de discursos políticos. Não há que se falar em discurso político se não tiver o público a esperar. Mas muitas vezes o político ele está fazendo o discurso dentro da tela, ele está fazendo dentro de um estúdio, e ele está falando bonitinho, e ele está colocando concordâncias, né? E quando acaba, quando fecha a luz, quando desliga a luz, quando apagam-se os cenários, aí ele emite o seu parecer. Recente caso aí com um importante entrevistador de uma emissora de TV, ele, ao desligar as câmeras, ele emitiu um parecer em uma época natalina sobre catadores de lixo. E aí, quando ele emitiu esse parecer, isso gerou um clamor nacional, porque ele, quando desligou a câmera, ele emitiu o seu parecer. Ele enfim, não vou entrar no debate aqui, porque não cabe a nós levantar pontos positivos ou negativos do discurso. Mas só que ele fez uma crítica ao entendimento dele dentro de um grupo, uma classe trabalhadora. E aquilo gerou um desconforto muito grande. Mas é interessante que quando há alguém na fala, há outro a esperar. E aí as pessoas percebem que nesta espera há uma receptividade ou não, mas que coloca aí o sujeito dentro de um plano discursivo. Ainda assim, Bakhtin coloca, né, a questão do discurso religioso ou político, do dia a dia, as crenças, idades, vivências, e eu até fiz questão de colocar no cenário aí alguns símbolos, alguns desenhos que traduzem determinadas ideologias. Fique à vontade para fazer suas interpretações, só que cada uma delas levanta um ponto específico, uma proposta enunciativa, uma proposta de comunicação, um ponto que vai sensibilizar você, um ponto que vai colocar você em um cenário de entendimentos, de interpretações. E aí é interessante que você, ao ler determinados textos, determinados discursos, participar de determinados comentários, você tenha esta análise. Ainda assim, nós colocamos dois pontos
que o texto base traz, que é o dialogismo constitutivo e o composicional. Voltando aí ao constitutivo, né, ele mostra o quê? Que os enunciados se compõem a partir de outros enunciados. Eles vão se construindo a partir de duas vozes do discurso, né? O discurso, até que nós chamamos a atenção, aquele discurso montado, o discurso preparado, o discurso previamente estabelecido, né? E aí, nesse discurso constitutivo, Bakhtin coloca justamente a questão da composição, da constituição, diferente de composição. Ora, constituição e composição não são a mesma coisa. Para Bakhtin, a constituição, ela se dá, inclusive, né, a partir de outros enunciados que são aí captados pelo enunciador. E já o discurso, né, a partir da ótica composicional, o dialogismo composicional, a absorção do discurso alheio no próprio enunciado, né? Aí nós colocamos aí, muitas vezes, citado ou até mesmo bifocal, internamente dialogizado. Quantas vezes nós pegamos citações, nós pegamos entendimentos aí para fazer a composição no dialogismo composicional. A construção, veja aí, é alheio ao próprio enunciado. As pessoas estão a emitir seus pareceres, estão a emitir os seus enunciados, e aí ele se faz presente nessa busca de temas, de textos recorrentes, e eu gosto muito quando a gente observa, por exemplo, um debate político. No debate político, a pessoa, se não estiver pronta com o seu discurso, ela tem um certo sofrimento. Se ela tem um conhecimento, ela já não sofre tanto. Se ela tem fontes, ela já tem uma linha diferenciada. Se ela quer defender alguma coisa, mas, enfim, não está ali própria para poder, de corpo e alma, se entregar àquele dialogismo, ela evidentemente vai se fechar, ela pode emitir pareceres que não são dela, ela pode utilizar ferramentas que não estão correlacionadas ou até fugas ao tema, como emissões de comentários diversos ao que tinha sido perguntado. Pois bem, nestas perspectivas aí de Bakhtin, nós colocamos, inclusive, uma chargezinha aí para você, até dentro do comentário, em que o político ele faz o seu pronunciamento, né? Caro eleitor, o país precisa de alguém que realmente conheça os problemas do cidadão. Alguém forjado pela dura realidade, de ganhar o pão com o suor do rosto, com o trabalho de suas mãos. A mão que traz o pão, mãos calejadas pela vida. Aí vem uma voz, corta. Aí o próprio produtor ele fala, assim não dá, essa mão está muito lisinha. Maquiagem. Pedem-se maquiagens. Olha o que é que o político fala, né? Putz, e olha que joguei tênis a semana toda. Ou seja, a proposta de estar, inclusive, dentro da perspectiva dialógica, ele coloca que ele tem que ser um igual. Ele quer se aproximar do cidadão, ele quer fazer o seu pronunciamento. Quando a câmera corta, ele mostra o quê? Que jogou tênis a semana inteira para ver se calejava as mãos calejadas que ele falava, oriunda do trabalho e não do jogo de tênis. O jogo de tênis que é um prazer, inclusive caro, né? Para o cidadão aí do cotidiano. É interessante você perceber isso daí, porque nós colocamos as sugestões de leitura para a nossa aula, inclusive dentro da linguagem. Primeira obra, linguagem e diálogo, também, né, observando as questões linguísticas do Círculo de Bakhtin, o Círculo de Bakhtin, o Círculo de Pensamentos, de Pensadores, ou então José Luiz Fiorin, Introdução ao Pensamento de Bakhtin, que é uma das bases aí do nosso texto, ou ainda assim, Estética da Criação Verbal, o livro propriamente dito aí, né, de Bakhtin, ou ainda Interpretações, Diálogos com Bakhtin. São várias obras, estas são algumas, e eu quero que você acesse o nosso sistema, busque textos complementares para nós, de fato, caminharmos sobre esse importante pensador da língua que trouxe contribuições para a nossa análise linguística. Um abraço e até mais.